Olá, bem-vinda e bem-vindo. Eu sou a Clara, isso mesmo, C-L-A-R-A, Creative Language AI for Reflective Augmentation. E eu sou o Joca AI, o clone de voz gerado por inteligência artificial do Joca Torres. Este é o Beyond the Article, Expanded by AI, um podcast onde o pensamento de produto encontra a inteligência artificial. E em cada episódio, revisitamos um artigo original de Joca Torres e o ampliamos com novas conexões, analogias e reflexões que vão além do texto escrito. E este é o nosso 14º episódio. Hoje vamos conversar sobre o artigo intitulado Nem toda IA é generativa. Antes de mergulharmos neste tema fascinante, vale contextualizar. Este artigo faz parte de uma reflexão mais ampla sobre como a inteligência artificial está transformando não só a forma como construímos produtos, mas como pensamos sobre eles. Sabe, Clara, quando pensamos em IA hoje em dia, a primeira coisa que vem à mente são ferramentas como o ChatGPT, Midjourney, essas IAs que criam conteúdo do zero. Mas essa é só a ponta do iceberg. Exato! E é fascinante como essa percepção molda a nossa compreensão. É como se estivéssemos olhando para uma floresta e só enxergássemos as árvores mais altas e coloridas. Perfeita analogia. A IA analítica é toda essa vegetação rasteira que sustenta o ecossistema, mas passa despercebida. Sim, Ela está em tudo. Quando o seu Netflix te recomenda um filme, quando o seu banco detecta uma transação suspeita, quando o Waze calcula a melhor rota, essas IAs não criam conteúdo novo. Elas analisam dados existentes para extrair insights e fazer predições. E vou te dar um exemplo bem concreto. Imagina que você trabalha numa fintech. Todos os dias, milhões de transações passam pelo seu sistema. A IA analítica está constantemente farejando esses dados, procurando padrões suspeitos, uma transação muito alta para o perfil do usuário, movimentações em horários incomuns, tentativas de acesso de localizações geograficamente impossíveis. exato. E o interessante é que essa IA não está inventando fraudes. Ela está reconhecendo padrões que se repetem historicamente. É como um detetive muito experiente que desenvolveu um olho clínico para identificar comportamentos suspeitos baseado em anos de investigação. E se pensarmos em outros setores, Clara? Na área da saúde, por exemplo, a IA analítica ajuda médicos a identificar diagnósticos precoces analisando exames de imagem, histórico do paciente, sintomas relatados. Ela não está criando um novo diagnóstico do nada, mas correlacionando dados existentes para sugerir possibilidades que talvez passassem despercebidas. Ou pense no varejo. Quando você entra numa loja online e vê quem comprou este item também comprou aqueles. Isso não é IA generativa criando sugestões aleatórias. É IA analítica processando milhares de históricos de compra, identificando correlações entre produtos, perfis de consumidores, sazonalidades. E o interessante é que essa diferenciação não é apenas acadêmica, não é? Ela tem implicações práticas enormes para quem desenvolve produtos. Completamente. Quando você está construindo um produto, a pergunta não deveria ser como eu posso usar IA aqui, mas sim que tipo de problema eu estou tentando resolver. Certo. Se você precisa entender padrões nos dados dos seus usuários, segmentar seu público ou prever borbotamentos futuros, você quer IA analítica. Se você precisa gerar conteúdo novo, textos, imagens, código, aí sim você quer IA generativa. E aqui surge uma questão muito prática para quem desenvolve produtos. Os timelines de implementação são completamente diferentes. Uma solução de IA analítica geralmente demanda meses de coleta de dados, treinamento de modelos, testes, ajustes. É um investimento de longo prazo. Enquanto soluções generativas podem muitas vezes ser prototipadas e testadas muito mais rapidamente, especialmente com APIs já disponíveis no mercado. Você consegue integrar ChatGPT ou modelos similares em questão de semanas, às vezes até dias, e já ter algo funcionando para testar com usuários.
E isso nos leva à questão dos custos, que é fundamental para gestores de produto. E a analítica tem custos mais previsíveis. Você investe pesado no início, dados, infraestrutura, time de cientistas de dados, mas depois os custos operacionais são relativamente baixos e escaláveis. Já a IA generativa tem um modelo de custos bem diferente. Geralmente você paga por uso. Cada prompt, cada geração de imagem, cada chamada de API tem um custo associado. Isso pode ser ótimo para começar pequeno e testar, mas pode se tornar caro rapidamente se você escalar sem planejamento. É uma distinção que me lembra a diferença entre um arqueólogo e um arquiteto. O arqueólogo, nossa IA analítica, escava, analisa, descobre padrões no que já existe. Perfeito. O arquiteto, nossa IA generativa, projeta e constrói algo completamente novo, baseado em conhecimento existente, mas criando estruturas inéditas. E os dois são essenciais, mas para necessidades completamente diferentes. Pensa no e-commerce. Você usa a IA analítica para entender quais produtos são mais populares, quais usuários têm maior chance de abandonar o carrinho, qual o melhor preço para maximizar a conversão. Exato. Já a IA generativa poderia criar descrições de produtos automaticamente, gerar e-mails de marketing personalizados, ou até mesmo criar imagens para produtos que ainda não têm foto. Isso me faz pensar em como nossa percepção influencia as nossas decisões de produto. Quando só enxergamos a IA generativa, é como se tivéssemos um martelo e tratássemos todo o problema como prego. Sim, exatamente. E o pior é que isso pode levar a soluções inadequadas ou desnecessariamente complexas. Certo. Imagina tentar usar ChatGPT para detectar fraudes bancárias. Tecnicamente, talvez até funcione, mas você teria uma solução cara, lenta e provavelmente menos precisa do que o modelo analítico específico para essa tarefa. E há uma dimensão temporal interessante, não é? A IA analítica geralmente trabalha com dados históricos para fazer predições futuras, enquanto a generativa trabalha mais no presente, criando algo novo a partir de um prompt imediato. Com IA generativa, embora você ainda precise de conhecimento técnico, a barreira de entrada é menor. Desenvolvedores com conhecimento de APIs podem implementar soluções rapidamente. O desafio maior, muitas vezes, está no prompt engineering, no design da experiência do usuário e entender como orquestrar as interações. Boa observação. E isso também impacta na forma como implementamos essas soluções nos nossos produtos. A IA analítica geralmente roda em background, de forma contínua, alimentando dashboards ou triggerando ações automáticas. Sim. A IA generativa é mais interativa, responsiva, quase conversacional com o usuário. Pensa no algoritmo que mostra o seu feed do Instagram quando você usa o ChatGPT para escrever um e-mail. E isso nos leva a uma reflexão importante sobre transparência e explicabilidade, não é? Com IA analítica, muitas vezes conseguimos entender e explicar por que o sistema tomou determinada decisão. Perfeito ponto, Clara. O sistema recomendou este produto porque usuários com perfil similar compraram itens relacionados. É mais direto. Exato. Já com IA generativa é mais complicado explicar por que o modelo escolheu uma palavra específica ou criou determinada imagem. É mais emergente, se posso dizer assim. E isso me traz para um aspecto que não podemos ignorar: a questão da confiança e transparência com o usuário. E a analítica, por ser mais explicável, muitas vezes gera mais confiança. Quando seu banco te liga alertando sobre uma transação suspeita, você consegue entender o porquê. Valor atípico, local diferente, horário estranho. Já com IA generativa, construir confiança é mais desafiador. Como você explica para um usuário por que a IA escolheu uma palavra específica ou criou determinada imagem? Por isso, vemos tanto foco hoje em coisas como watermarks, disclaimers, interfaces que deixam claro quando você está interagindo com IA. Pensando de forma prática para quem nos escuta, vale criar um framework mental simples para decidir que tipo de IA usar. Se o problema envolve encontrar padrões, fazer predições ou otimizar algo baseado em dados existentes, provavelmente você quer IA analítica. Se o problema envolve criar conteúdo novo, personalizar comunicações ou assistir usuários em tarefas criativas, então IA generativa faz mais sentido. E se você puder combinar ambas, analítica para entender e generativa para comunicar ou criar,
você provavelmente terá uma solução ainda mais poderosa. E isso me conecta com algo mais amplo sobre este artigo. Ele faz parte de uma série, não é? IA e gestão de produtos. Há uma progressão lógica aí. Sim, primeiro discutimos que IA não é só sobre produtividade, que há valor além da automação. Depois que nem toda funcionalidade precisa ter IA, que devemos ser criteriosos. Certo. E agora chegamos no nem toda IA é generativa, que precisamos entender os diferentes tipos de IA para fazer escolhas mais inteligentes. É como se estivéssemos construindo um framework mental para gestores de produto. É uma jornada de maturidade, na verdade. Primeiro, expandir nossa visão do que a IA pode fazer. Segundo, desenvolver discernimento sobre quando usar. Terceiro, entender que ferramentas temos disponíveis. Exatamente. E penso que a próxima camada seria entender como essas diferentes IAs podem trabalhar juntas. Imagina um produto onde IA analítica identifica oportunidades e a generativa cria soluções personalizadas para aproveitá-las. Como uma orquestra, cada instrumento tem sua especialidade, mas a mágica acontece na harmonia entre eles. Perfeito. E como todo bom maestro, o gestor de produto precisa conhecer bem cada instrumento para conduzir essa sinfonia de forma eficaz. E essa compreensão mais nuançada nos protege tanto do hype excessivo quanto do ceticismo paralisante. Quando sabemos exatamente que ferramenta usar para que problema, podemos ser pragmaticamente otimistas. Você acabou de ouvir um novo episódio do Beyond the Article Expanded by AI. Para ler o artigo original e explorar mais conteúdo de Joca Torres, visite guiaco.com. Se escreve GYACO. E no final do artigo você encontra informações sobre os serviços de workshops, mentorias e livros digitais do Joca para quem quer implantar visão e cultura de produto na empresa. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo episódio.